e você? Que legal. Tudo jóia. De onde estamos? Do Brasil ou do Canadá? Canadá ainda. Ah, tá aí ainda. Gente, uma live internacional hoje, isso é muito chique. Ó, o Do Canadá. Cláudio tá com saudade, ó. Oi? O Cláudio tá com saudade. Tô vendo. Oi, Feliz, Cláudia. Que legal, Manu. Que delícia. Dá para ver um pouco as pessoas. Ah, famosa, hein? Aí, Feliz, ó. Ela mora na Carolina do... Olha lá. Eu não mostrei pra ela, não. Que viu, que Olha lá. legal. Muito legal. Que Parabéns. bom te receber, Lara. Que bom te receber aqui. Prazer, Lu. Prazer é meu. Tentando fazer um panorama daquela mulherada que tem ali na fé, que não somos maioria, não somos muitas, mas somos algumas resistentes ali. Até que no nosso departamento tá boa Mais balanceadinho, né? Mas é isso. Então vamos lá. Conta para mim, como é que a Lara resolveu fazer administração? Como é que foi esse começo de carreira? Como é que foi a ideia? Quero fazer administração, vou ali na FEA. Como é que foi isso? Então, assim, eu sempre gostei de humanas, né? E eu fiquei de jornalismo, direito e administração. Eram as opções. E eu gostava muito de viajar, morado fora do Brasil de criança, então estava também em fazer alguma coisa de relações internacionais. E aí eu fui fazer uma, como é que chama mesmo aquela ajuda que a terapeuta dá? O teste vocacional, né? Vocacional deu para eu fazer direito e administração. Então era para eu fazer um dos dois, né? E aí eu falei, quer saber? Eu vou prestar administração e direito, né? Que era o mais factível para mim. E aí eu prestei direito na Unesp e prestei administração. Eu, na verdade, não queria estudar na USP, eu queria, porque assim, eu tinha prestado um vestibulinho na época para um colégio lá de Ribeirão Preto, e os 10 primeiros colocados tinha uma regrinha que se você não passasse numa faculdade pública, você teria a faculdade particular paga. E na área de administração era meio assim, né? Porque a GV era paga, né? E aí eu tinha ficado na lista de espera da GV, não passei, mas passei na FAAP. Então eu tava para ir para São Paulo e estudar na FAAP. Eu já estava arrumando apartamento com os amigos, tal, e aí quando eu descobri que eu tinha passado na FEA. São Paulo acabou. Porque a minha família é de Sertãozinho, ali do lado, né? Então eu acabei morando com a minha família durante a faculdade e não fui para São Paulo. Mas fiz o curso que eu queria e me apaixonei imediatamente pela FEA, né? Então, assim, no final das contas foi a administração e não me arrependo nem um pouco. Eu amo administração, acho que eu fiz a escolha super certa e sou super feliz com o que eu faço. Tudo bem, tá bom. Obrigada pela parte que me toca do direito. Não, mas peraí, na verdade, eu não passei na Unesp, né? Tá. Se eu tivesse passado, eu acho que eu teria até feito, sei lá, Unesp em Franca. E tem aluno que faz isso, né? Essa loucura de fazer os dois cursos. Eu acabei não passando. E a minha família é de Franca, né? Então eu tinha, assim, um quezinho de, se eu for para a Unesp, eu vou estudar em Franca, né? Que a minha família é de lá. Acabei não passando, então... Mas adoro, direito é lindo. Mas acabou que eu me dei muito bem com administração. O Cláudio está falando que família já na área de negócio deve ter incentivado. Será que incentivou? O Cláudio sempre me ajudando, né? O meu pai, ele fez engenharia, mas ele era sócio de uma empresa. Então, eu vi meu pai a vida toda ser tipo um homem de negócios, digamos, né? Na minha cabeça, ele era gestor de uma empresa, né? E assim, isso também de alguma forma ajudou, né? A minha mãe queria que eu fizesse odonto, que era a formação dela, mas acabei que eu fui aquele complexo, né, da mulher com o papai, eu fui pro lado do pai, então... Foi pro lado do pai, mas não tanto, porque você resolveu ir para academia, ou você foi para o mercado antes? Como é que foi decidir pela carreira acadêmica?
Então, foi assim, primeiro que quando eu estava na faculdade, eu era apaixonada pelo campus da USP, aí de Ribeirão. Ai, quem não é? Fui lá hoje, eu até comentei ontem com a Soraya, o RH mudou de lugar, tá ali perto da educação física, você passa por um caminho de bambu, é maravilhoso aquilo. Fui lá hoje de novo ver aquele cantinho, porque eu fiquei apaixonada, especialmente por aquele lugar. Então, esse lugar, assim, eu tinha uma paixão muito grande pelo campus. E aí eu fiz estágio durante a faculdade, estagiei no Sebrae, aí eu fiz um estágio na Price. E esse estágio acabou comigo. Eu acabei o estágio com as minhas amigas aí, a Thalita, a Manu, estão tudo aí vendo. Eu acabei o estágio com intoxicação alimentar, eu viajava muito, eu estava sempre cansada, eu não dava conta de terminar meus trabalhos. Se não fossem essas amigas aí que estão aí me assistindo, né, eu teria tido problemas. E aí, quando eu saí da Price, eu acabei engajando numa empresa. A gente, né, tinha uma empresa de amigos do meu pai, que era uma empresa de marketing em Sertãozinho. E ela estava super precisando de ajuda, então eu fui para essa coisa do empreendedorismo, né? Uhum. E aí eu fiquei vários anos à frente dessa empresa, eu que fazia as vendas, né? Então eu vendia mesmo os projetos de marketing. E eu falava assim, eu não quero sair do campus, eu não quero sair do campus. E eu queria continuar na fé de alguma forma, eu não sabia como, né? E aí, quando eu descobri que existia a possibilidade de ir para a carreira acadêmica, aquilo conectou com vários pontos. Primeiro, que eu tinha tido a experiência que tinha me desgastado muito, então o mercado me dava aquela sensação de 7 a 7 enlouquecidamente, né? Eu queria uma coisa mais flexível na minha vida. O empreendedorismo, eu estava experimentando ser empreendedora no Brasil, né? Então eu estava, Deus, não é tão fácil. E aí eu tinha essa coisa da minha família. Meu avô foi professor, minha mãe tinha lecionado, eu tinha essa coisa de dar aula, era uma coisa que eu gostava muito. Sempre gostei. Minhas irmãs davam aula no cursinho comunitário, lá em Sertãozinho. Então a gente sempre teve esse negócio com, né? E aí, quando eu descobri que eu podia curtir o campus, continuar na fé, né? A gente não tá pronto para acaba a faculdade. E ainda podia experimentar a carreira acadêmica. Não, eu vou. Então foi assim. Tá, e você fez alguma iniciação, alguma coisa já durante ou foi só depois? Você entrou no mestrado logo em seguida? Como é que foi? Deu um intervalo? Uma aula do professor Sérgio Takahashi, que foi meu orientador de mestrado, na verdade. E alguém comentou que se tivesse uma iniciação científica aprovada num congresso, você não precisava fazer o TCC, a monografia. E aí eu fiquei super empolgada, que eu falei, nossa, antecipar isso, né? E eu tinha feito um intercâmbio, eu fiquei na França 6 meses, inclusive com a Evelise, que está aí ouvindo a gente, na casa dela. Eu fiquei 8 meses, na verdade, né? E aí eu falei, e se eu antecipar, eu vou conseguir vencer os meus créditos e eu vou conseguir formar com a minha turma. Meu desejo era formar com a turma, eu não queria atrasar. E aí eu fui conversar com o Sérgio, porque eu adorava inovação. E aí eu fui falar com ele, falei, olha, ele tava dando umas aulas exatamente naquele período, falando de competência, de capacidade, que era uma coisa que eu gostava. E ele falou, vamos fazer uma iniciação científica. Eu fiz a iniciação científica com ele, e o trabalho foi aprovado num congresso na Holanda. Fui para a Holanda, apresentei o trabalho, não fiz TCC, e aí eu acabei incorporando o mestrado já direto, assim, acabou a graduação, eu já entrei no mestrado com o Sérgio, aí ele que me orientou. Então eu fiz a IC com ele e o mestrado com ele. E o doutorado? O doutorado até era desejo do Sérgio que eu continuasse, mas eu tinha aquela sensação de que eu tinha que fazer em algum outro lugar, sabe? Tipo assim, dar um refresh, né? Aí eu fui fazer em São Paulo com o Jacques Marcovitch. Aí eu fiz com ele e foi muito legal porque eu consegui juntar inovação com uma coisa mais social, porque o Jacques trabalhava na OIT, até hoje, né? É um membro da OIT.
e mora, né, fora do Brasil há muitos anos, e aí incorporei esse lado da sustentabilidade mais voltada a social issues, né? E foi legal, foi assim. Foi assim, e foi em carreirinha, você não acabou, você não parou, foi Não, direto. foi mais ou menos em carreirinha. Eu defendi o mestrado em 2005 e entrei no doutorado em 2006. Eu não me lembro o que aconteceu, mas eu não consegui pegar o processo seletivo do doutorado em seguida, assim. Então, eu tive uns 6 meses aí, uns 8 meses que eu dei uma paradinha. Mas eu ainda estava com a empresa rodando, né? Eu fiz o mestrado trabalhando, tocando a empresa. Aí, quando eu entrei no doutorado, eu saí. Eu fechei a empresa. Tá, aí você ficou só no doutorado mesmo. Doutorado. Tá. Doutorado em 2 anos e meio, né? Eita, que correria! Mas por algum motivo em especial? Sim, porque o que aconteceu é que abriu uma vaga para eu de substituição do professor Dante, né? Ah, E aí eu prestei essa vaga e eu já amava visão sistêmica, já tinha artigos, né, publicados nessa área com ele, era para dar visão sistêmica, negociação e simulação. Aí eu entrei de substituta. hum. E como eu era substituta, eu tinha que participar da reunião do conselho para me representar. E aí, numa das reuniões do conselho, eu escutei que abriu uma vaga, daí um ano, tipo assim, eles estavam começando a discutir a abertura de uma vaga para professor. Aí eu falei, doutorado urgente. Tá. E aí eu, entendeu? Aí surgiu, e aí deu certo. Esse urgente foi É, 2 anos e meio. eu defendi o doutorado em maio e a inscrição do processo seletivo a inscrição do concurso, né, para o concurso foi tipo assim, uma semana depois da minha defesa. Eu estava com Olha, a defesa só na mão. E aí o concurso em si foi em outubro do mesmo ano. Então foi tudo muito rápido, assim. tá. Entendi. E aí deu certo, e aí você continuou no campus. É, exatamente. O meu concurso foi super puxado, porque empatou, né? Deu empate técnico. Eu não sei, eu realmente não sei. Que empate técnico você e quem? Um professor super legal, eu hoje até tenho contato com ele, ele casou. Ele tá em Londrina, eu acho. Ele tá em Curitiba, se eu não me engano. E a gente empatou. E aí deu acho que uma professora da enfermagem, eu já não me lembro mais lá, que deu desempate, mas eram bastante candidatos e aí deu esse empate entre nós. O concurso demorou um tempão. Puxa, eu realmente não sei. Eu acho até que eu já estava na fé. Que ano foi isso? Antes de mim na FEA. Eu entrei, para substituir o Dante, eu entrei em 2007. E aí meu concurso de contratação mesmo foi 2009. Eu cheguei em 2008. Então você Hum. tava lá. Tava lá, mas não sabia de nada, porque eu vim totalmente de fora. Você já veio de dentro, é diferente, né? De fora não sabia nada. Resultado, tipo, 9 horas da noite. Era, sei lá, 11 horas a hora que saiu o resultado, porque eles ficaram um tempão lá dentro, não saíam da sala com o resultado, eu quase morrendo. Mas deu tudo certo. Deu tudo certo, que beleza, que beleza. Olha lá, o Rafael tá falando que em 2009 ele teve simulação empresarial com você, o Rafael Rosales. É verdade, eu lembro do Rafael. Ó, Olha lá, e a lembra do concurso. Ela foi lá em casa pra eu dar aula pra ela ver se a aula tava boa. Muito bom. sempre tem uns amigos que acabam ajudando, tem uma parte nisso, né? Essas são pra vida eterna, assim. Nossa. Pois é. E, ô Lara, e assim, além da carreira acadêmica, tal, o que você fazia fora disso? Você é nível workaholic, que nem a Soraya que falou ontem, ou não? Você tem uma vida por fora? Ó, eu vou corrigir que a Manu tá reclamando que ela também foi lá em casa ouvir a aula. Tá certo, Manu, você foi. Nossa, parece que meu telefone tá com uma bateria meio ruim aqui. Peraí, deixa eu ver. O que eu sempre fiz ou o que eu faço? Eu não entendi sua pergunta. O que se faz ou fez por fora, além quem que é a Lara, fora essa pessoa que estudava aí essa parte acadêmica, o que você gosta de fazer fora? Eu sei que você gosta de dançar, e você dançava, como é que é isso? O que você fazia? Bom, eu fiz balé minha vida toda, né? Então isso é uma coisa que eu tinha, né? Que era o balé, me acompanhou grande parte da minha vida.
Eu sempre fui ligada a coisas religiosas, porque eu venho de uma família bem religiosa, né? Eu sou espírita kardecista, então sempre estava vinculada ao centro, as, enfim, as tarefas, né, que eu tinha na doutrina espírita. Que Você mais? sempre foi espírita, você nasceu no espiritismo já. Eu nasci. A Tá. família dos meus pais é muito católica. Mas a minha mãe foi estudar em Uberaba e conheceu o Chico Xavier. E aí, daí pra frente, ela e meu pai se tornaram espíritas. E aí eu acabei nascendo já num lar espírita, mas sempre muito ligada ao catolicismo também, por causa das avós, né? Por causa das avós. Então eu sempre tive essas tarefas, sempre o balé, né? E depois, logo que eu entrei na fé, daí 1 ano e meio, eu me casei e tive filhos. Então, eu tenho 2 menininhos. Eu tenho um de 8 e um de 4. E aí, depois que a gente vira mãe, aí não temos de fazer mais nada. Você sabe que eu falei sobre isso com a Paula hoje, que ela tinha marcado comigo. Ela falou, olha, não vou dar conta, porque também tá com 2 crianças. Ela falou, seria bom falar de como é que é ser mãe na pandemia e trabalhar. Aí depois eu falei, nossa, que pena, não vou conseguir falar com ninguém assim. Vou sim, estamos aqui. Depois que eu me lembrei que você tem os 2 meninos. E além de tudo, você tá fora do Brasil. Como é que é essa loucura de ser mãe de 2, estar fora, né, longe de todo mundo? Porque quando você tá aqui, você tem quem te ajude aí. Como é que é isso? Eu descobri que a minha vida era bem mais fácil, assim, né? Depois de um tempo que eu tive o primeiro, eu mudei de volta para Sertãozinho. Porque eu morava em Ribeirão, mas eu pensei assim, gente, mas não faz sentido eu morar em Ribeirão com os meus pais e as minhas irmãs em Sertãozinho, e qualquer coisa que eu preciso, eu tô, de certa forma, distante, né? Tem que pôr alguém na estrada para vir me ajudar, né? E aí eu mudei para Sertãozinho 7 ou 8 quarteirões da casa dos meus pais. Então isso me ajudou muito, porque aí o que acontecia era, se eu me atrasava, quantas vezes não aconteceu da babá dos meus filhos deixar, né, pelo menos o mais velho, no consultório da minha mãe com a recepcionista. Minha mãe dentista deixava lá brincando no parquinho, porque eu ia chegar atrasada, entendeu? Sei lá, de uma reunião da fé, de uma aula. Então, assim, eu tinha muita... De certa forma, eu tinha ajuda, né? Eu tinha ajuda dos meus pais, eu tinha ajuda das minhas irmãs, eu tinha funcionária, né? E aí eu vim para o Canadá, eu trouxe uma grande amiga minha comigo, de babá, né? Veio para me ajudar, para me acompanhar, para estar comigo, com os meus filhos. E ela me ajudou muito, mas ela teve que ir embora. Chegou uma certa hora que ela tinha que voltar. Ela tem filhos no Brasil, né? E aí eu me vi sozinha com eles. E assim, é puxado, porque você não tem ajuda, né? A casa, é a limpeza da casa, é a cozinha, que eu não sou uma ótima cozinheira, né? E leva um tempo danado. O moleque tem fome, pede comida toda hora, né? Então, assim, é bastante corrido. Mas no final é aquela sensação de que, assim, consegui cumprir o dia e cumprir as minhas tarefas. Eu trabalho bem mais. Sem dúvida. E como é que tá sendo aí? Como é que é isso de Canadá? Como é que tá sendo esse tempo aí? Depois a gente fala da parte da pesquisa, que tem uma pergunta, mas vamos falar de como é que é o tempo aí, de como é que tá sendo ficar aí. Você foi o quê? Você foi antes da pandemia, muito antes, eu não lembro quanto antes. 6 meses antes da pandemia, né? 6, 7 meses antes da pandemia. Eu cheguei aqui em julho de 2019. Aí, em janeiro, a pandemia já estava sendo falada aqui, né? Então, aqui já estava todo mundo comentando. Fevereiro já começou um buchicho de que eles fechariam. E aí, no comecinho de março, fechou tudo. Então, já foi para lockdown, né? E acho que o Brasil, daí um tempinho, entrou também. Foi um pouquinho depois. Obviamente que os primeiros meses foram melhores, assim, né? No sentido de que meu acesso à faculdade, as pessoas... Né, a coleta de dados ainda não estava, para você ter uma ideia, eu ainda não tinha começado a fase da coleta mesmo pesada, porque tem aquele começo, né, que você se adapta com a supervisora, tem que conversar e ajustar tudo, e aí tava vendo um monte de questão teórica, e aí na hora que ia começar veio a pandemia.
Mas assim, no final das contas, tudo online, mas tudo funcionando e tudo dando certo. Ajuste daqui, ajuste dali, leva mais tempo para se fazer as coisas, mas você consegue fazer do mesmo jeito, né? E tá tudo bem, os meninos estão adaptados, estão na escola. Aqui, graças a Deus, a escola ficou. Eles ficaram sem escola de março do ano passado a julho, né? Julho e agosto. E aí já voltou? Eles adaptaram as escolas, então, né, tem uma resiliência maior aí para adaptar para essas coisas. E você tá no Canadá onde? É em Toronto? Não, é uma cidade que fica 1 hora, acho que a Natasha até pode me responder, 1 hora e meia, eu acho, de Toronto, que é London. É em London. Tá. A cidade é fake London. Mas é no lado inglês, é no lado que fala inglês. É Ontário, província de Ontário. É linda a cidade, é maravilhosa. É uma cidade que eles têm um apelido aqui de Cidade da Floresta. Então, assim, super conectou com esse lado meu da sustentabilidade, né? E é uma cidade super bonita. Ela é média, assim, aqui, né? Então deve ter, sei lá, uns 400. Tem uma placa falando que tem 380 e poucos mil habitantes, mas eu acho que tem um pouco mais já. Já tem, acho que deve estar beirando aí uns 400 e poucos mil habitantes. Uhum. E é isso, eu adoro a cidade. Tá tudo bem, tá andando, tá caminhando. Então conta da pesquisa que você está fazendo aí, e depois a gente vai chegar, como é que você chegou nela? Tá. Então, assim, como eu falei, eu trabalho com essa parte mais social da sustentabilidade, né? É óbvio que eu tenho trabalhos também na área ambiental. Então, por exemplo, eu estou desenvolvendo um projeto aqui com eles que é para a área de conservação indígena aqui, né? Então, aqui no Canadá tem uma área grande de conservação indígena. Uhum. E a gente está investigando essa questão da área de conservação indígena deles aqui. Mas o projeto que me trouxe aqui, porque aí isso foi um desdobramento, né? Chegou aqui, eu comecei a fazer parte dos grupos de pesquisa, e aí fui fazendo contatos e as pesquisas foram se desdobrando. Mas o projeto que me trouxe aqui foi um projeto relacionado à sustentabilidade ligada à indústria 4.0, né? Ou à digitalização. Então, como é que as indústrias, que as empresas que estão engajadas com essa indústria 4.0, que já se adaptaram a toda essa realidade, estão fazendo com a questão social, especialmente no que diz respeito à formação de mão de obra. Quais formações na mão de obra, né, que estão acontecendo nesse sentido e como as empresas estão endereçando essas questões. Então, foi esse projeto que me trouxe aqui. Aí depois desdobrou para outros projetos de pesquisa, inclusive um deles ligados à inovação. Então, inovações sociais para endereçar, tá vindo a palavra em inglês aqui, para responder aos grandes desafios sociais, né? Então, é um projeto com empresas canadenses e é coordenado também pela professora Banzal. Então, é basicamente isso, assim. Tem várias coisinhas acontecendo, mas é isso. Muito legal. Vou colocar aqui... Opa, peraí, que a... O pessoal do canal do Canadá, ela tá dizendo aí que é a 11ª maior cidade onde você tá, com aproximadamente 480 mil habitantes. Ah lá, falei, tem uma placa lá perto da saída lá para Komoka, falando que é com 380 e poucos, mas eu já achava que já tinha visto que tinha bem mais mesmo. E o Cláudio está perguntando se você já foi vacinada. Ainda não, mas logo serei, tenho certeza. Mas ainda não porque é estrangeira, alguma coisa assim, ou... Eu acho que não, eu acho que isso de onde vem, acho que não. Eu acho, assim, não sei se... Eu acho que eles não vão ter isso, porque aqui no Canadá todo mundo é estrangeiro, né? Na verdade é um país de imigrante, né? Então, mas é porque eles estão fazendo como o Brasil, né? Respeitando as idades. Então agora, se eu não me engano, tá com 70 anos. Eles tiveram um problema com a vacina da Pfizer, a fábrica aqui parece que teve um problema, enfim. Então deu uma atrasada. Já era, talvez, para ter andado aí, mas por enquanto não. Tá. Então vamos responder o que a Lara... Ah, não, pera lá. Tem uma pergunta lá, quando é que você volta? Então, agora eu tô esperando ver essa questão da vacinação, né? É assim que eu vacinar,
fica mais tranquilo. Melhor, vacina aí, porque aqui, minha filha, eu tô falando para as pessoas 2030, por causa do aniversário, as pessoas, ai, que você receba vacina, a gente possa se encontrar. 2030 tá aí, né, gente? Eu acho que é mais ou menos isso. O Brasil tá andando agora, não tá? Não, acho que parece que não, né? Não tem vacina, não tem vacina. Mas ok, tudo bem, vamos pular essa parte. Eu tô falando para todo mundo assim, que eu falo que agora a maior preocupação que a gente tem que ter nesse momento é de ficar vivo, né? Então, assim, e se adaptar e ter resiliência e tentar descobrir meios alternativos, inovadores para fazer as coisas, porque não dá pra gente se cobrar muito, né? Porque não dá para saber o que vai ser nem do dia de amanhã, né? Praticamente. Não, né? é muito difícil, mas assim, eu sei que tem algumas pessoas como eu e eu, né? Não tô saindo. Agora faz um ano. Hoje tá fazendo um ano da turma que se formou. A gente foi para a formatura e fechou. Até teve gente que não foi para a festa da formatura porque foi a hora que saiu a coisa de Covid e tal. E aí. Então faz um ano que a gente, né, tá tentando sair o mínimo possível. Claro que não dá para parar, mas, né? Não tá começando a ficar chato, mas tudo bem. Ó, o Cláudio tá falando que 75 anos começa na segunda-feira. Pois é, Mas, então, aí até vai tomar, se Deus quiser. se Deus quiser, precisa vacinar todo mundo, pelo amor de Deus. A Lara está perguntando de onde que surgiu a vontade de trabalhar com sustentabilidade, porque você começou com inovação e aí você foi parar na sustentabilidade. E essa é a pergunta que a Lara mandou para gente. Ó, então vamos lá. É assim, eu já falei que eu amava o campus da USP em Ribeirão, né? Então eu já tinha essa conexão. Eu tenho uma coisa muito forte com vou fazer, eu tenho vontade de abraçar as árvores, né? Aquela coisa da sustentabilidade, eu já tinha isso mesmo. Na hora que eu tô no meio do mato, é a hora que eu sinto que eu tô me refazendo de alguma forma, né? Aí a gente eu não tinha muito esse acesso, por causa, eu fazia isso no campus, né? Porque aí é cana para todo lado, né? Então não tinha muito isso. Mas eu já sabia que isso era uma coisa muito forte em mim. E era um desejo real mesmo, trabalhar com alguma coisa que conectasse a tudo isso. Mas o que me fez mesmo, agora pensando, trabalhar com querer sustentabilidade, foi que quando eu morei na França com a Evelise, que está aí assistindo a gente, eu descobri que lá tinha uma escola que era uma escola tipo fazendinha. Então as crianças aprendiam por meio da natureza, né? Então elas tinham toda a escolinha delas lá era por meio da natureza. Quando eu voltei para o Brasil, eu fiquei totalmente fissurada nessa ideia de ter uma escola. Eu queria ter uma escola porque eu queria ter uma escola diferente. Aí eu acabei conhecendo o projeto da evangelização de espírito, tem a ver com essa questão, né, da religião minha, que é uma escola lá em Sacramento que trabalha com essa questão da educação pela natureza, né? E eu tinha esse respeito muito grande por isso, da educar pela natureza. Então, essa foi minha primeira paixão, educação pela natureza. A sustentabilidade veio daí, por incrível que pareça, né? Não veio de alteração climática, não veio de nada disso. Foi como é que a gente pode educar o ser humano usando a natureza, né? Fazer o humano se conectar com a natureza. E aí eu comecei a querer escrever sobre isso. Então eu comecei a querer pesquisar sobre isso. E não tinha, né? Hoje a gente tem uma linha de pesquisa chamada Educação para Sustentabilidade, né? Então, essa linha de Management Learning Education voltada para a sustentabilidade é relativamente nova. Naquela época não tinha. Então, comecei a tentar adaptar minhas coisas e aos poucos ia conectando coisas da área bem de negócios com essa área bem de educação e sustentabilidade, né? Até que finalmente eu entendi que educação não necessariamente não precisava ser montar uma escolinha para criança, mas eu podia trabalhar com educação de adulto, que era o que eu estava ali vinculada, né? E formação de mão de obra, e formação de gente para o Brasil, e formação. E aí foi quando eu conectei mercado de trabalho, formação de mão de obra, com sustentabilidade e as questões sociais. Então veio daí. Eu trabalhei com usina, né? Com esse setor de usina, que tinha muito forte isso. Eu tinha um projeto logo que eu entrei na FEA, que era de educação ambiental, chamava PAESA. A gente ia nas escolas com os alunos, e era um projeto de cultura e extensão. E foi isso, mais ou menos. Aí vai se desdobrando, né? As coisas vão acontecendo.
Não, o pessoal gostou, sensacional a ideia da escola. Acho que o Waldorf tem um pouco essa pegada, né? Época, né? É super antigo o Waldorf, mas quando eu morei na França eu não conhecia. E quando voltei também não conhecia, achava o máximo, queria que tivesse um lugar desse, né? E tem, na verdade, tem, é super legal, né? Agora tem, eu sei que aqui em Ribeirão tem 2 Waldorf, que é nessa pegada meio fazendinha, né? É interessante isso. Mas veio daí, veio dessa coisa da educação mesmo, dessa coisa da conexão com a natureza. Muito mais, o lado social meu é muito mais, é menos essa coisa da desigualdade. Hoje eu trabalho com isso também, empreendedorismo feminino, tudo acaba entrando na agenda, né? Mas sempre foi muito mais como formar um. Nossa, e agora meu sotaque do interior foi forte, né? Mas como formar mão de obra, como formar gestores mais responsáveis, pessoas mais éticas, mais responsáveis, mais cientes do seu papel social, né? Isso que mais me interessa de tudo. Você falou em empreendedorismo feminino, você tem trabalhado um pouco nessa área? Vamos tentar falar um pouco da questão de ser mulher. Você acha, como é que foi ser mulher na FEA? Como é que foi ser mulher em tudo isso que, né, já é uma fase boa para falar disso, sinceramente. Eu ando achando tão difícil ser mulher ultimamente. Mas acho ótimo que a gente pode discutir isso. Vamos lá. Eu amo ser mulher, mas acho desafiador para valer, assim. Para valer mesmo. Tanto profissionalmente, principalmente aqui fora. Eu falo assim, de vez em quando, você acha que não existe, né? Mas de vez em quando eu me deparo com umas situações que eu falo, ser mulher de um país em desenvolvimento, meio que latina, né? Inglês de sotaque, né? Tem hora que na hora que você tá nas reuniões, assim, você fala, dá pra ver que isso faz diferença. Infelizmente, a gente ainda tem essas situações, né? Mas você acha que é por ser mulher ou você acha que é por ser latina? Porque aí a gente é latina, né? Eu acho que é por ser os dois. Eu acho que aí tô desagradável com o mais desagradável, assim, né? Do sentido de que realmente tem situações que isso faz diferença, né? Você tem que ficar provando o tempo inteiro que você é boa como um homem, né? E que apesar de você não ser native English speaker, né? Você não fala fluente inglês, ou enfim, não fluente, mas não tem. Não é nativo, Você é tão capaz quanto, né? Para tocar uma reunião, para coordenar um grupo de pesquisa, para, enfim, né, dar uma palestra. Tá. Então, aí você tá achando que aí você tá sentindo mais do que você sentia aqui? Aqui duplica, né? Aí era a questão de ser mulher. Aqui é a questão de ser mulher e, né, de um país do Brasil. E gringa, vamos dizer, mulher e gringa. Aqui tem muito gringo, né? Mas assim, ainda tem isso, sim. Eu sinto isso. Eu ainda sinto. Mas eu acho, sim, você está falando do empreendedorismo feminino, você falou se eu estou trabalhando, eu orientei um trabalho recentemente da Amanda, uma aluna de mestrado, a gente fez um trabalho de empreendedorismo feminino, agora a gente está até ajustando para publicar, ficou bem legal, das competências, né, das mulheres empreendedoras. Eu acho que a mulher tem uma capacidade fenomenal de realizar e de fazer as coisas acontecerem, tem um poder muito grande de empreender, né? Mas eu ainda assim, a pergunta, né? Como que é profissionalmente a questão da mulher, eu ainda acho sim que a gente tem dificuldades, né? Não dá para tampar o sol com a peneira e falar, imagina, não tem dificuldade nenhuma, né? Não vejo assim, acho que ainda tem. E você passou por alguma situação em especial muito desafiadora? Você fala, aqui eu fui objeto de machismo e, pelo amor de Deus, não quero passar por isso mais? Ou as coisas foram mais... Várias vezes. Você é minha colega, uai, não é possível que agora eu vou, né? A gente passa toda hora. Eu vou até te falar mais. Hoje, eu acho que quando eu era mais nova, eu não tinha muita noção o que era, quais eram os tipos de assédio disponíveis no mercado, na prateleira dos tipos de assédio, né?
Hoje, quando eu lembro de situações que aconteceram na minha vida, entendendo um pouquinho melhor sobre o que é assédio, eu acho que eu fui assediada inúmeras vezes, entendeu? Mas eu era tão ingênua que eu nem entendia que aquilo era um assédio, né? Eu estava comentando ontem com alguém, eu realmente, ou não, quando eu falei de mim, eu fui entender que eu enquanto mulher, estava fazendo alguma coisa diferente em 2012, quando eu fui para um congresso em Harvard que me chamaram para eu falar. Eu falei, Gabriela, por que você está me chamando para falar? Eu, né, não tem nada demais, eu não fiz nada de diferente. Aí eu falei, não, acho que se estão me chamando é porque eu fiz, né? Aí que eu parei para pensar, mas você viu, eu fui parar para pensar em 2012, faz muito pouco tempo, a gente foi ensinada a fechar os olhinhos e, né, foca e vai reto. Então a gente realmente não vê o assédio. Você começa a ver assédio retroativo, né? Eu É, comecei a ver as coisas retroativas. Mas aquela situação. isso aconteceu recentemente na minha vida mesmo, porque eu falava assim, gente, eu não sabia que isso que aconteceu comigo era assédio, né? E hoje eu entendo que algumas situações eram. E aqui não tô falando de assédio necessariamente sexual, mas todo tipo de assédio que a gente tem, né? Por ser mulher, né? Que é o assunto, a pauta de agora. Então, eu acho que tem várias circunstâncias acontecendo. Mas eu acho que a gente não nasce mulher à toa, né? Essa é a minha crença. Eu tenho um compromisso em ser mulher. E tenho um compromisso em ser mulher professora, né? Em ser mulher. Então, assim, eu tento cumprir meu compromisso e fico feliz que, de alguma forma, eu tô conseguindo superar, né? Eu acho que a gente consegue superar todas essas barreiras e vencemos isso de alguma forma, né? Tem que ir vencendo, que é que não precisava ter tanta barreira assim, né? Podia ter Não, menos. certeza. Tem algumas que a gente podia ficar sem, né? Né? Podia ser um pouquinho, né? A gente tava 400 metros com barreira, mas se pra gente tem 10 barreiras, se pra gente tem 50 barreiras, pra homem tem 10, né? É isso que é. Não, existe. Eu acho que essa coisa do turno triplo, turno quádruplo também, que é muito difícil, né? Porque quer queira, quer não, você acaba tendo. Quando você entende que você tem responsabilidades, você tem deveres diferentes, mas você também tem responsabilidades diferentes por ser mulher, tem algumas coisas que cabe a você mesmo fazer, né? Na casa, nos filhos. E aí, aquela história, você tem que ser uma profissional maravilhosa, porque você está concorrendo, né? Não concorrendo, mas os seus pares são homens. É uma concorrência, é uma concorrência. E, só que ao mesmo tempo você tem que colocar a cabeça no travesseiro à noite e falar assim, meu, eu vou contar com um segredo aqui. Ontem à noite eu dormi super chateada, porque o meu filho de 4 anos falou que não quer mais dormir comigo. Ah. Eu tive que readaptar a minha Ele virou um homenzinho e a mamãe não está preparada. É totalmente normal e ótimo e saudável, né? As psicólogas aí vão acabar com a minha raça, mas eu já sei disso. Mas assim, a gente tem essas coisas. E tem as culpas também. Nossa, acho que eu não tô dando atenção suficiente. Meu Deus, ele falou comigo hoje, eu tava no telefone, eu não prestei atenção no que ele tava falando, infelizmente eu não escutei. Então, assim, além de tudo isso, você ainda carrega esse peso enorme de ter que cumprir todas as suas responsabilidades muito bem, né? E o tempo que você leva para elas é muito intenso, né? Então é muito forte, né? Então, assim, difícil. Olha lá, e aqui ela está dizendo que tem um ponto muito positivo, que os canadenses acham as brasileiras mais criativas do que a das outras nacionalidades. Estava falando disso, né? Desse certo preconceito, né? E eu tenho várias amigas super, super bem-sucedidas aqui no Canadá. A Natasha tá aí assistindo a gente, tem outras aí também, eu vi que a Dani entrou, que estão aqui no Canadá, são brasileiras e estão super bem profissionalmente. Então, assim, sem dúvida, eu acho que tenho visto assim, como é que os alunos canadenses são, né? Nós, brasileiros, somos bem mais criativos, flexíveis, capazes de adaptar e enfim, de criar do que a grande maioria, assim, é uma questão mesmo cultural. Acho que a gente precisava aprender a valorizar mais essa nossa flexibilidade, né? Que é mais... Eu acho que na hora que a gente juntar o Brasil de forma geral, tá? Toda essa criatividade com bastante profissionalismo, não tem para ninguém. Entendeu? Porque o problema é quando você tem a criatividade muito elevada, né? E o profissionalismo a desejar. Então aí fica, né? Aí é o que eles têm de muito, né? Eles são muito profissionais, muito sérios naquilo que eles estão fazendo.
meio travados às vezes, né? E ainda bem que eu tô falando em português aqui, então mas na hora que a gente juntar isso com profissionalismo, aí eu acho que, né, a gente tem muitos recursos. Eu estava vendo, tem uma moça que foi funcionária da USP que está trabalhando na Austrália e ela fala justamente dessa falta de flexibilidade. Ela fala, mas eles têm que quer sair para passear, não pode ligar hoje. Você está disponível às 7 horas? Vamos sair? Vamos? Não, tem que marcar com 2 semanas de antecedência. Ela fica doida com isso. Esse tipo de coisa, né? Muito pouco flexível. Eu atrasei 5 minutos porque meu filho estava chorando ali. Não, tá tudo bem. A gente entende isso. É da nossa cultura. Fora disso, né? Eles são bem mais estruturados. É. Apesar de que no Canadá, tô vendo a Laísa aí bater palminha pra mim, que ela tá morando nos Estados Unidos, né? Eu acho que lá ainda é mais forte ainda isso. Aqui ainda eu acho que é menos, talvez, porque eu vejo o Canadá meio que é um país de imigrante, né? Então tem muita gente de fora. Os canadenses que eu conheço normalmente são ainda a primeira ou a segunda geração canadense. Os pais são de fora, né? Então, assim, fica meio que aquela mistureba, sabe? Tem gente de tudo quanto é lugar. Talvez isso não seja tão forte aqui, fica mais misturado. Mas, normalmente, né, na média, são bem mais estruturados que a gente. Agora, diz uma coisa, que é uma pergunta que o pessoal tem feito. O que a Lara diria hoje para a Lara de 20 anos? Para a Lara que entrou na fé? Vai ficar tudo bem. Tudo vai passar. Vai dar tudo certo. Aliás, eu assisti um filme outro dia. Eu tinha assistido esse filme num treinamento que eu fiz de neurolinguística, né? E eu assisti com os meus filhos outro dia. Fica a dica aí para quem tá ouvindo. Nossa, eu não sei o nome do filme em português. Lu, pesquisa aí. Chama The Kid, de A Criança. The Kid. Com Bruce Willis. Ele é um filme da Disney. Tá. É bem antigo. Bruce Willis era novinho. E eu acredito que muitos já tenham assistido, mas vale a pena assistir de novo com esse olhar, né? Do que a gente diria para nossa criança, para nossa adolescente, né? Eu acho que é isso, vai ficar tudo bem, né? Eu sou muito persistente, muito. Eu só desisto de uma coisa depois que eu insisti muitos anos. Eu sou bastante persistente e eu acho que essa sensação de que no final das contas tudo vai dar certo, né? E que quando você faz as coisas com amor e que, né, confiando que Deus provê, né, de que também vem de lá, né? Vem daqui para lá, vem de lá para cá também, né? Eu acho que confiar no tempo, né? No tempo da natureza, no tempo do universo, do planeta, enfim, e ficar tranquila, né? Tranquila. Eu já fui bem mais ansiosa. Hoje eu acho que eu sou bem mais tranquila, assim, a idade, né? Eu acho que a Passa idade dos 40, que traz isso pra passa gente. dos 40, a gente começa a ficar assim, não precisava ter sofrido tanto naquela época. Podia ter ficado mais tranquilo, porque ia dar certo do mesmo jeito. Tá certo, né? No final das contas é o que tem que ser mesmo. É isso aí. Eu acho que eu vou te perguntar o que a Roseli está perguntando, que fizeram uma pergunta para ela. Na minha live, ela está perguntando quais são os desafios futuros das mulheres. Meu, Roseli, só você mesmo. Aliás, eu vou contar uma coisa da Roseli aqui. A Roseli, uma vez, ela falou para mim, Lara, você é uma pessoa única no sentido de que você tem uma sorte danada para as coisas, mas de repente, depois de uma coisa muito sortuda, vem uma coisa muito cagada para você. Que horror, Lara! E a Roseli falava assim, essas coisas só acontecem com você. Eu nunca esqueço da Roseli. Quando acontece uma coisa muito, muito judiada comigo, eu falo, a Roseli falava mesmo, que era assim. Bom, então assim, e o Cláudio tá aqui fazendo bullying comigo, falando do meu sotaque sertanezino. Então, eu acho que o futuro da mulher é o seguinte, eu sou extremamente progressista, né? Eu acredito no progresso. Eu acho que a gente nós estamos fadados ao progresso. Então, eu só vejo coisas boas para as mulheres no futuro. Eu não acho que a gente vai piorar nada, eu acho que a gente só vai melhorar. Eu acho que, como a evolução não dá saltos, né?
é óbvio que é uma evolução meio pendular, né? Então, assim, você passa por uns momentos ainda de transição. Eu acho que esse momento que a gente está passando é o seguinte: no passado, a gente falou assim, ó, não queremos ser tratadas diferentes, nós queremos ter as mesmas oportunidades que vocês, né? E a gente pediu isso. Tem dia que quando eu ponho a cabeça no travesseiro, eu falo, ai, quem que teve essa brilhante ideia? Eu já cheguei a pensar nisso. Ser tratada diferente. Eu já cheguei a abrir mão e falar, eu quero ser uma dona de casa dessas, assim, bem... Eu tô cansada. Aí depois, assim, isso dura 30 segundos, mais ou menos. Eu já falo, eu acho que hoje, realmente, eu acho que a mulher está sobrecarregada, de forma geral, hoje, né? Então, mas eu acho que é isso que eu tô querendo dizer, que é uma questão, faz parte do progresso, a gente avança sempre, mas esse progresso não é linear, né? Não é uma coisinha assim, tudo vai dando certinho. Vai ter momentos que o pêndulo vai demais para um lado, né? Então, assim, a gente que nem na sua vida, vai ter um momento da... Roseli que eu diga. Assim, a gente tá tudo trancada dentro de casa, tendo que, né, só obedecer o marido e não poder ganhar nosso dinheiro, não poder trabalhar, não poder mostrar nosso potencial. Agora a gente está no mercado de trabalho e a gente tem resultados disso. Positivos, mas tem os resultados negativos também, né? Então, o que aconteceu com as famílias, o que aconteceu na criação dos filhos, que são coisas que são preocupantes. Então, hoje a gente entende que aquela história de falar assim, não, olha, eu tô trabalhando que nem uma louca e eu vou deixar meu filho na tela, no videogame, eu não posso me dar o luxo de fazer isso, porque eu já sei o resultado disso pro futuro da criança, né? Se teve um momento que a gente não sabia e fazia sem saber, hoje a gente já sabe. E aí eu acho que alternativas inovadoras vão surgindo na nossa vida. Então, assim, eu vejo só sucesso, só coisas boas pro futuro, né? E sempre com muita adaptação. Não dá para imaginar que vai dar tudo certo e que amanhã a gente vai ter tudo do jeito que a mulher, né? Tô dizendo que a mulher vai ter tudo certinho, bonitinho. Não, a gente vai ter que conquistar esses espaços e conquistar esse equilíbrio. Eu acho que essa é a verdadeira conquista da mulher daqui para frente, é conquistar o equilíbrio, né? Uhum. A cobrança que a gente tem com a maternidade, com a dona de casa, né? Com a questão de ser mulher, de ser esposa, de ser mãe do corpo, né? Todas essas cobranças que a gente tem muito forte com a gente e que a gente ainda tem que carregar a cobrança profissional, né? Uhum. Na hora que a gente encontrar esse equilíbrio, nossa, vai ser show de bola. Tomara que a gente consiga. A gente vai... Tem gente concordando, e o Léo tá dizendo que o mundo não mudou o suficiente, que as famílias estão estafadas, de fato, né? O mundo todo mundo estafado, né? Eu acho que tá todo mundo muito cansado. Eu acho que, assim, nada é por acaso. Eu acho que essa pandemia é péssima, é horrível. Eu perdi pessoas, né, próximas também, e vejo o sofrimento das famílias, das pessoas, mas, assim, sem dúvida nenhuma, tudo é aprendizado. A gente está aprendendo com ela, né? A gente está aprendendo a ressignificar muita coisa. A gente aprendeu que é possível fazer... Ontem eu atendi um aluno, ele foi meu orientado de TCC. E ele me procurou para fazer doutorado comigo, Maurício. Um menino que eu gosto muito. E ele fez um comentário comigo que me chamou a atenção. Ele falou assim, olha, eu estava trabalhando como louco na empresa. Eu engordei não sei quantos quilos, ele sempre foi magro, corria. Eu engordei não sei quantos quilos, eu estava extremamente cansado e veio a pandemia. E aí, com a pandemia, eu comecei a trabalhar de casa. E eu voltei a correr, voltei a caminhar. Hoje eu trabalho muito menos do que eu trabalhava antes da pandemia. Muito menos mesmo, até em quantidade de hora, de dedicação. Porém, eu estou produzindo muitos resultados muito melhores. A minha equipe está indo muito melhor. As pessoas que trabalham comigo estão mais motivadas. O resultado da equipe está muito melhor. Uhum. Eu acho assim que eu acho que esse é um aprendizado que a gente tem que tirar, né? É equilíbrio. É equilíbrio. A vida é feita. Eu preciso ter o tempo para sair, para caminhar, para sair, para estar com os meus filhos. Eu preciso ter tempo para trabalhar, entendeu? Eu preciso ter tempo para cuidar do meu crescimento espiritual, né? Uhum. Então, é uma coisa que a gente tem que olhar, que a vida não é só matéria. Então, na hora que eu atinjo esse equilíbrio, eu acho que a gente vai chegar lá, né? É um processo. Estamos aprendendo. Estamos a caminho. Nós não chegamos ainda, a gente está a caminho. Tá, mas vamos chegar. Chegar. É isso aí.
Obrigada, Lara. Foi ótimo falar com você. Que Ai, adorei. gostoso. Não achei que eu fosse gostar tanto. Que bom que você gostou. Que bom que estamos aqui, conseguimos falar à distância, Eu né? já tô me sentindo super mal, porque eu não assisti das minhas colegas anteriores, porque eu não sabia, agora eu vou assistir as próximas. Então, desculpa para quem já fez a entrevista com você, eu não assisti. Mas está gravado, Lara. Essa é a vantagem. Eu não pensei nisso logo que eu pensei de fazer isso, né? Mas eu acho que vai ficar um panorama e gravado da gente nesse momento, que daqui 10 anos a gente revisita. Sei lá, eu achei que A única ficou. parte chata é que vai ficar gravada a cara redonda, né? Mas tudo bem. Cara Lara, redonda meio da pandemia. Mas... cara de pandemia, desculpa, dá uma olhada nessa cara de pandemia. Branca, canadense, cara de pandemia redonda. No cabelo comprido que não consigo, não vou no cabeleireiro, não vou, não é hora de eu ir pro cabeleireiro. Enfim, é isso. Não, mas que nós você temos. tá sortuda que você deu um jeito de fazer as suas luzes ficarem lindas desse jeito, porque eu ainda tô nessa luta de tentar me pintar. Eu pinto o corpo, a roupa, o banheiro, entendeu? Dá tudo Desisti. errado. Não, ainda bem, eu desisti antes da pandemia ainda, né? Porque Amiga, mas eu não tenho os olhos verdes que você tem pra usar isso, né? Então... Ah, boba. Nada. Sinceramente, eu recomendo para todo mundo. A melhor coisa que eu fiz na minha vida, porque sei lá, você fica escrava, né? Não, e da agora tinta que você você não tem como ir em salão, é um transtorno. Eu cortei sozinha no banho, é duro. Ai, que horror! Eu cortei o cabelo do meu marido, fiz uma porcaria que você não tem noção. Ficou muito porcaria, mas tá tudo certo. Ó, né? a Soraya tá aí, tá rindo. A Soraya tá rindo porque a Soraya veio ontem, né? E hoje ela tá rindo de quem tá aqui. Ah, Soraya, eu vou assistir a sua, Soraya, me aguarde. Mas é isso aí. Brigadão, Lara. Obrigada, Mesmo por Lu. estar Obrigada aqui, por pelo participar. convite, viu? O pessoal tá gostando, o pessoal tá matando saudade de você aí. Tem um monte de gente até matando minhas saudade. primas, gente. Como que a rede social né? Que ajuda bastante, né? Olha isso, Nilda, Silvinha, Juju. Nossa, até a tia Maria Helena tá aqui, que delícia. Um beijo para todos vocês. Muito amor por todos vocês, viu? Que bom, ó. Tá todo mundo te esperando de volta. Volta, viu? Tá sim. Obrigada, viu, Lu? Obrigada pelo momento, viu? Imagina, saudade, eu que agradeço. Cláudio. Eu também tô com saudade. Beijo, amo todos vocês. Beijo. Beijo. Lu, obrigada, viu? Um beijo Imagina. grande. Beijão. Beijo. Tchau. Tchau.